E se de repente quem está assistindo a gente já não conseguiu seguir essas dicas de higiene direitinho e os dentes das crianças já começaram a ficar manchadinhos, porque o primeiro indício que a gente não está fazendo escovação direito, surgem manchinhas brancas, né? Isso mesmo, surgem manchinhas brancas que são sinais de cárie. Ou também, Kátia, às vezes aparecem manchinhas escuras, pretas ou amarronzadas, que são os tártaros, são alimentos que endureceram e grudaram no dente da criança. Quer dizer, tem que levar essa criança para o dentista para se fazer um procedimento, no caso do tártaro, para se retirar esse tártaro. Isso. E ser indicada direitinho um procedimento para que a criança fique com o seu dentição protegido até pelo menos os 9 anos, né? Isso as trocas. Eu indico que a mãe leve a criança pelo menos de 6 em 6 meses para fazer uma higienização. E outra coisa importante é procurar sempre um dentista especializado em atender criança, porque se o dentista não fizer atendimento de criança, durante o procedimento pode causar um trauma na criança. Tem que ter paciência e jeitinho com criança. É verdade. Obrigada, viu, Davi? Viu, Davi? Nota 10 para você, viu? Muito lindo. Agora, vamos ver uma foto que a gente tem aqui, até para você em casa entender o que a gente está falando. Quer ver, ó? Nessa foto, a gente tem posicionamento dos dentes e principalmente, ó, aquilo que a gente está falando, os dentes do fundo com aquela reentrância onde se acumula uma quantidade grande de alimentos, né? Isso mesmo, Kátia. Olha, ali tem uma informação importante que é, aos 6 anos de idade, nasce na criança 4 dentes permanentes. Os 2 últimos de cima e os 2 últimos de baixo. Muitos pais chegam no consultório e dizem, doutor, esse dente é de leite. Eu digo, pai, não é. Porque como ele não troca e ele também não cai, ele nasce atrás do último dente de leite, o pai não vê essa troca e ele acha que o dente é de leite. Muitas vezes deixa estragar pensando que é de leite. Mas aí entra outro conceito. Nem o de leite, nem o definitivo, nenhum dente tem que ficar estragado, né? Nenhum. Principalmente o permanente e o de leite, ele está ali para segurar o espaço para o dente permanente vir na posição correta. E aí nós estamos com a foto, né, com a estrutura de um dente. Hoje até uma mãe perguntou assim para mim, doutora, a criança faz canal? Eu disse, faz. Muito, porque olha lá, os dentes, ele tem uma polpa que nós chamamos de coração, é aquele vermelho dentro do dente. E aí a bactéria da cárie entra e quanto mais próxima do coração ela estiver, maior é o risco de ter que tratar canal. E maior o risco da criança passar a ter alguns outros problemas de saúde em decorrência desse processo de infecção, né? Isso mesmo. Olha, alguns anos atrás foi descoberto que 60% da população que desenvolvem endocardites, as bactérias vêm da cavidade bucal e muitas vezes de infecções dentárias. A boca tem muitas veias, muitos nervos e aí a bactéria vai para a corrente sanguínea e passa pelo coração. E aí nós temos uma imagem, né, de uma cárie pequena, aí a pessoa não cuidou, né, a primeira foto. Aí o que aconteceu? A cárie continuou evoluindo e na terceira foto a cárie atinge o coração do dente. Agora, é importante lembrar que às vezes, olhando o dente, só tem uma pintinha preta pequenininha. Você fala assim, um focozinho pequeno de cárie. Não preciso ficar alarmado e correr ao dentista. Só que a parte que sai, né, lá de cima, na saída do dente, tá com uma pontinha, mas lá para dentro já pode ter um comprometimento muito sério, né? Isso mesmo. Quanto menor a cárie, você vai ao dentista, ele faz uma cavidade, põe uma restauração e o problema está resolvido. Se a bactéria da cárie descer e picar o coração do dente, só tem 2 soluções, ou arrancar o dente ou ter que fazer canal. Pois é. E essa criança, parece que a gengiva superior tá transparentinho ali, o dentinho dela? Então, tá erupcionando um dentinho novo, né? Essa criança ainda está na fase entre 6 meses e 2 anos, na fase de erupção. É uma fase importantíssima, como a gente comentou, na higienização. A mãe não pode descuidar e, principalmente à noite, não deixar a criança dormir com os dentes sem estar higienizados. Eu já ouvi falar de alguns bebês que nasceram com 1 ou 2 dentinhos. Isso é normal de acontecer? Você diz Já nasce, a criança nasce e passando a mão na gengivinha dela já tem apontamento do dente. Isso, é o que nós chamamos, né, de nascimento precoce. Não é comum, são raras crianças que acontecem isso, mas acontece. Tem criança que os incisivos centrais, a idade exata para cair o de leite e nascer o permanente é por volta de 6 anos de idade.
Só que tem criança que troca com 5, com 4 anos e meio, são as crianças precoces. E aí, quem troca o dente mais cedo necessita de mais cuidado. Se não. Agora, a gente olhando essa foto dessa criança com os dentinhos tortinhos, eu lembrei o quanto que muitas vezes, olha ali, a gente não se dá conta que o uso de chupetas e mamadeiras, ou então, eu não dou nem chupeta nem mamadeira pro meu filho, mas ele chupa o dedo. Que é pior. Pior ainda, porque o dedo vai bem no céu da boca. Isso. E a gente tem outros problemas que vão dificultar até na hora da criança aprender a falar, né? Olha, Kátia, o dedo é mais difícil de controlar do que a chupeta, porque o dedo ele anda com a criança o tempo todo. A chupeta, nós dentistas indicamos o seguinte, que até 2 anos ela não traz nenhum mal, né? Mas o pai pode ir controlando o uso. De que forma? A criança dormiu com a chupeta na boca. A mãe retira a chupeta da boca durante a noite. Não pendurar a chupeta. Pega essa chupeta para mim, Kátia. Tem mãe, que é muito comum, ela pendura a fralda na chupeta da criança. Ah, porque já fica o kit completo. Isso. Aí a criança usa a fralda de cheirinho e tá com a chupeta à disposição. E aí anda com aquela fralda segurando e a chupeta arrastando pelo chão. Isso mesmo. Aí o que acontece? Chupeta cheia de bactéria, vai o tempo todo na boca e estimula a criança a usar a chupeta mais tempo. Então, assim, a criança usa a chupeta, até 2 anos não tem problema nenhum. Até 4, Kátia, né, nós conseguimos corrigir depois com tranquilidade, muitas vezes nem precisando colocar o aparelho ortodôntico. O problema é dos 4 anos para frente, mas o que a mãe vai fazer é não estimular o uso, não deixar visível, não oferecer o tempo todo, não pendurar a chupeta na fralda. E esta daqui é a pior, que é a redondinha. Pega aí pra mim o bico. Deixa eu olhar aqui, ó. Olha, esse bico aqui é o bico que nós chamamos de bico ortodôntico, bico anatômico. Ele até imita o bico do seio da mãe. Quando a criança está chupando, ele fica nessa posição, né? Isso mesmo. E assim, Kátia, este bico aqui, ele não prejudica, né, alivia muito a questão da arcada dentária da criança, da sucção. O que eu aconselho? A mãe não dar este, porque quando a mãe dá o redondinho, ela tem dificuldade de substituir depois. A criança não quer trocar. Não aceita, porque esse é muito mais macio que aquele, né? E também ele é mais gostoso de sugar, porque ele parece mais o bico do peito, esse aqui, ó, a bolinha. Então, o que nós recomendamos? Que a criança vai fazer uso de chupeta, que já entre com o bico anatômico. O mesmo vale para mamadeira? Mesma coisa. Nesses bicos, não vai dar pra gente ver, porque o furinho é muito pequenininho, ó. Ele é superior, como acontece o jato, quando o bebê tá mamando no seio da mãe, porque aí o leite vai pro céu da boca, né, e bate. Enquanto desse redondinho, o furo é na frente, o que facilita muito mais para a criança com pouca força conseguir mamar, né? Verdade. E uma dica que a mãe pode fazer para quem chupa o dedo, né? Porque quem chupa o dedo deixa o céu da boca fundo e estreito. A criança geralmente dorme de boca aberta, ronca. Ah, como corrigir isso? Porque eu não tenho como tirar o dedo do meu filho, né? As mães me dizem, doutora, mas eu falo com ele, não adianta. Na fase que começa a usar o aparelho ortodôntico, nós colocamos uma gradinha no céu da boca para a criança não conseguir encostar o dedo no céu da boca. Aí já facilita bastante. Mas aí já é um tratamento corretivo e não preventivo, né? E claro que as crianças são craques em deixarem a gente se sentindo mal. Outro dia eu vi um vídeo na internet, hilário, tadinho. Hilário, porque a criança conseguia captar o seu sentimento e passar direitinho para o pai. O quanto que ele se sentia solitário sem a pepeta. E ele falava pro pai, é triste, né, papai? Eu sinto uma falta dela. Quer dizer, se o pai não fosse forte, ele, mais uma vez, cederia à tentação e falasse, tudo bem, só mais hoje. Esse só mais hoje vai ampliando aí o uso da chupeta e aí as consequências depois vão ser mais difíceis, serão grandes e aí o retorno para a dentição perfeita é mais complicado, né? A mãe fala comigo lá no consultório assim, doutor, eu já trabalho fora o dia todo, eu não posso chegar em casa e pegar no pé da criança, né? Aí abre mão da chupeta, abre mão da escovação noturna, mas não adianta, nós temos que ser firmes e isso é pro bem deles, né, Kátia? Não é pro mal deles. Olha, eu queria agradecer demais a sua participação, viu, doutora Carla? Eu que agradeço o convite. E eu deixo espaço aberto para que a gente possa falar mais vezes sobre higienização. E você em casa, se tiver algum tema a sugerir em odontologia, claro que pode. Aí a doutora Carla Renata Sarni volta ao Mulheres e a gente esclarece a você. Obrigada mais uma vez, viu? Kátia. Davi, obrigada, viu? Você foi ótimo.
É, e não pode brincar, tem que ajudar as crianças a escovarem direitinho os dentes. E você também aprender a escovar os seus dentes do jeito certo.